Gente, me ajuda. Obrigada! Obrigada! Ei, Giovana, obrigado, viu? Tchau, obrigada. Obrigada, Cardoso. Golpe baixo. Jogaram alguma coisa lá que deu 22 pontos pra ela. O povo é sangue no olho aqui, hein, de batalha. Tem um povo que... do norte, estado do Amapá. Eu tenho uma colega lá na faculdade que é do Amapá. É uma terra bacana, hein? Muito longe, tenho vontade de conhecer. Você gosta de morar no Amapá? Oi, Henrique, bem-vindo. Sim, nasci aqui. Que coisa boa. Eu não conheço muita coisa sobre o Amapá. Mas deve ser muito diferente aqui de São Paulo. Agora, por exemplo, deve estar fazendo calor aí, né? Minha terra é rica e pouco conhecida. Eu acredito. Sou apaixonado pelo Brasil como um todo, então com certeza eu ia me apaixonar pela sua terra. Deve ser um lugar lindo. Tá chovendo. Vamos ler um pouco? Eu quero conhecer esse Amapá lindo aí, essas belezas do Amapá que eu não conheço. Hoje nessa terça chuvosa, a gente vai ler um pouco de Rubem Alves. Tá bom? Aí é quente, mas o clima é úmido, então é bom porque não resseca, né? As mucosas, o corpo fica mais à vontade. Gente, Rubem Alves é um escritor mineiro que eu tenho uma profunda admiração e que gostaria de ler para vocês uma crônica, um conto, na verdade, que ele escreveu, assim como vários. Ele foi um grande escritor que incentivou, inspirou muitos educadores, muitas pessoas, muita gente. Se chama Os Moradores de Albergue. 2 casinhas. Uma é azul e a outra é rosa. Em cada casinha mora uma pessoa. Uma única pessoa. Na casinha azul mora um homem. Na casinha rosa mora uma mulher. Boa tarde, Rose. Obrigado pelo presente. Então, 2 casinhas, uma azul e uma rosa. Em cada casinha mora uma pessoa, uma única pessoa. Na casinha azul mora um homem. Na casinha rosa mora uma mulher. Os 2 gostam de aparecer na janela, mas nunca mostram o rosto. Igual aqui nas lives, tem gente que não mostra o rosto. Sempre usam máscaras. Risonhas, tristonhas, de criança, de velho, de santo, de demônio. Seus verdadeiros rostos ninguém jamais viu, nem mesmo eles. Esse é o resumo de uma das mais antigas teorias psicológicas. As casinhas são nosso corpo. Em cada um mora uma pessoa, uma única pessoa. Persona, em latim, quer dizer máscara. As máscaras que os atores do teatro usavam na Grécia, por exemplo. Assim, a etimologia, que é o significado e a origem das palavras, diz o que somos: atores. Vivemos representando
papéis. Por vezes, representar um papel é um artifício consciente, intencional e safado. Essa é a essência da hipocrisia, que em grego quer dizer representar um papel. A palavra hipocrisia significa representar um papel. O hipócrita é aquele que usa uma máscara com o propósito de enganar. Ele mostra um rosto que não é seu. Nunca li o Ivan Sket. É bom, Felipe? Então, o hipócrita é aquele que usa uma máscara com o propósito de enganar. Ele mostra um rosto que não é seu. Chegando em casa, longe dos outros, ele dá risada e tira a máscara. Mas mesmo tirando a máscara, ele vê... O que ele vê não é o seu rosto, é uma outra máscara. O fato é que as pessoas nunca tiram as máscaras. Usam as máscaras até mesmo quando se olham no espelho. Você nunca teve o sentimento de estranheza ao se contemplar no espelho? Você nunca se viu e se perguntou: quem que sou eu? Sabe aquele momento que você olha para o espelho e você fala: mas essa pessoa eu não reconheço. Tô feio, tô bonito, tô estranho. Não sou eu. Quem somos? Seres nascidos para o teatro. Somos essencialmente atores. Representamos papéis o tempo todo. A alma é o script de uma peça. Para conhecer a alma, basta montar um palco, distribuir máscaras e papéis e recomeçar o espetáculo. À medida que o espetáculo se desenha, a alma vai se revelando. Que revela ela? O que a alma diz? Seu rosto sem máscara? Não. Ela revela as máscaras e os papéis que mais agradam a ela. Oi, Cibele. Bem-vinda. A gente está lendo aqui um texto do Rubem Alves, que é um escritor, cronista, que eu gosto muito. Oi, Eudênia. Boa tarde para você. Vamos juntos ler um pouco aqui. O que revela? O seu rosto sem máscaras? Não. Ela revela as máscaras e os papéis que mais agradam a ela. Sobre esse pressuposto se assenta a teoria do psicodrama, que poderia também ser chamado de psicomédia. Penso, logo existo. Dizia o filósofo que não pensava sobre essas coisas. Comenta o poeta que se sabia irremediavelmente um fingidor. Que sei do que serei? Eu que não sei o que sou, ser o que penso? Mas eu penso tanta coisa, eu penso muito, penso toda hora, toda coisa. Assim diz essa teoria, mas eu tenho estado desconfiado de que as coisas não são bem assim. E é esse esboço da teoria que eu gostaria de submeter àqueles cujo ofício é cuidar da alma. Começo invertendo as coisas. A casinha não é a residência particular de um único morador. É um albergue, que não é de ninguém. Aquela pessoa que se apresenta como dona é apenas um síndico que a qualquer momento pode ser despedido. Quando o síndico é despedido, o albergue vira uma zona. Além disso, eu digo que aquilo que se parece com as máscaras não são as máscaras. São os rostos de verdade, todos muito bem parecidos. Parecidos, mas muito diferentes. Não têm os mesmos pensamentos, não têm os mesmos sentimentos, não se entendem e, no entanto, são obrigados a viver na mesma casa. Os períodos de ordem e tranquilidade não passam de uma trégua. A guerra pode estourar a qualquer momento por um dá cá aquela palha. Alguns albergados chegam a se odiar. Não é raro que aconteçam assassinatos. Não suportando o ódio, um mata o outro. Quando isso acontece, dentro de casa,
do lado de fora, aparece como uma palavra que diz quando a vida termina. Mas essa palavra é um equívoco. Diz Benedictus de Spinoza na sexta proposição da parte 3 de sua Ética, que era um escritor e um filósofo. Cada coisa, enquanto existe em si, esforça-se por preservar no seu ser. Olha que bonito, vou repetir. Cada coisa, enquanto existe em si, esforça-se por preservar no seu ser. Ninguém deseja morrer. A vida deseja continuar a viver. O que acontece é o seguinte: um dos moradores, esforçando-se por perseverar no seu ser e vendo-se insuportavelmente ameaçado por outro morador do mesmo albergue, não vê outra solução para tal situação a não ser o algoz do seu inimigo. Acontece que, para acabar com ele tem que destruir a casa onde ambos moram, o corpo. Essa é uma hipótese que, se pretendia científica, não pode prescindir de uma revisão bibliográfica do assunto. Infelizmente, não encontrei pesquisas estatísticas fidedignas sobre a questão em pauta. O pobre Freud também não encontrou nenhuma pesquisa que corroborasse suas loucas hipóteses. Encontrei referências, sim, nas superstições populares e na literatura. O mito popular do lobisomem afirma que num mesmo corpo convivem pelo menos 2 moradores. Um deles pode ser um filantropo sensível, um poeta, e o outro sendo um lobo feroz que sai dos seus esconderijos nas noites de lua cheia. Esse mito transposto para a literatura tornou-se a novela sobre o Dr. Jekyll, médico bondoso, e o Mr. Hyde, um monstro cruel, ambos morando no mesmo albergue. Freud percebeu que o corpo era uma casa de 3 andares, onde moravam 3 moradores muito diferentes. No térreo mora um pacato cientista, um professor de hábitos tranquilos e racionais. No porão mora um playboy sem juízo, que se entrega pela noite adentro a orgias barulhentas. No andar superior funciona um tribunal, onde são julgados e condenados frequentemente punidos os que se desviam das leis impostas pelo juiz que preside o dito tribunal. Os nomes dos moradores são, respectivamente, ego, id ou id e superego. Fernando Pessoa não precisou elaborar uma teoria sobre o assunto, não precisou buscar na ciência. Ele era um exemplo vivo do albergue onde moravam os mais variados personagens, mais de 30, chamados de heterônimos. Sabiam que os heterônimos são as personificações diferentes, as máscaras, as personas dos autores que desenham um nome, características físicas, como se fossem outros autores. Isso é muito interessante. Fernando Pessoa era um dos grandes especialistas em fazer isso. Cada um deles com bibliografia própria, filosofia distinta, estilo peculiar e sentimentos específicos. Alberto Caeiro não pensa, não sente e não escreve como Ricardo Reis, que não pensa e não sente como Álvaro de Campos, que não pensa e não sente como Bernardo Soares e assim por diante. Pseudônimo é uma máscara que um escritor pode usar para se esconder ou se identificar. O caso de Fernando Pessoa era outro. Ele era literal e literalmente possuído pelos seus heterônimos. Sua identidade civil era definida por sua carteira de identidade, um único indivíduo, Fernando Pessoa. Mas nesse corpo de um homem só moravam muitos os diferentes outros que se alternavam. Tanto aprovaria minha teoria que chegou a confessar: meu coração é um albergue. Tenho estado tentando fazer um inventário das muitas entidades que podem morar no corpo. Freud sugeriu 3, Fernando Pessoa nem sei quantas. O demônio disse que era uma legião na Bíblia. Tendo a concordar com o demônio. Há moradores de todos os tipos, e o curioso é que o corpo parece que não faz uma investigação das credenciais do pretendente a albergado, antes de aceitá-lo como morador. Thank you very much, Amanda. Eis alguns deles: o depressivo de poucas palavras, o alegrinho falador, o insuportável, o sargento que gosta de dar ordens, a bruxa horrenda de voz gritada, o torturador sádico,
o filósofo sábio, o místico, o romântico apaixonado, o invejoso, verde, o ciumento, o mal-humorado, que acha tudo ruim, o carrasco, o rancoroso, que se compraz em esgravatar o passado, o canalha, o moralista, a perua, o velho, a criança. A lista não tem fim. Com a ajuda do seu analista, você poderá fazer um inventário de vários tipos que moram no seu albergue, a fim de compreender as confusões que acontecem no seu corpo. Em suas origens etimológicas, demônio, a palavra demônio, não tem um sentido mal que lhe damos. Sócrates dizia ser inspirado por um Agathas Daimon, um demônio bom. Demônio era apenas uma entidade espiritual que podia ser boa ou má. Ao se acreditar no demônio PhD em psicologia, o corpo pode ser entendido como um albergue que é constantemente visitado e possuído por uma variedade de demônios. Possessão demoníaca é quando o corpo pretensamente possuído pelo síndico é invadido e dominado por um daimon diferente dele. A gente sabe que o albergue... Oi, Tim, tudo bem? A gente está lendo um texto do Rubem Alves, que é uma crônica muito interessante sobre a persona, sobre a possibilidade de sermos vários em um só. A gente sabe que o albergue está possuído porque ele começa a fazer coisas que comumente não faz. Se for um daimon ruim, ele vai fazer estragos no albergue. Se for um daimon bom, por exemplo, o Espírito Santo, o albergue vai ser pintado e varrido. Se meus colegas psicanalistas e terapeutas acham muito maluca a minha teoria, recordo-lhes o dito por Pairberg. É então evidente que o psicoterapeuta constitui o verdadeiro sucessor do exorcista. Sua missão não é perdoar pecados, e sim desalojar demônios. Oi, Vitor. Gente, assim termino essa crônica. A gente pode discutir um pouco sobre o assunto. Rubem Alves escrevia como ninguém, né? Ele era único. Incrível como ele pegava suas referências e fazia uma coxinha de retalhos, assim. Ele costurava tudo muito bem costurado. As citações, as palavras. Era um comunicador e um professor maravilhoso. Daí me vem à mente a perda do indivíduo, quando a gente perde esse albergue que ele chama aqui, né, que é um indivíduo completamente cheio de outros dentro de si mesmo. Ele era isso, ele era um grandioso, muitas coisas. Professor, comunicador, escritor, né, apreciador, desfrutador da vida, e expressava muito isso nos textos. E ele morreu bem velhinho, e era alguém que eu admirava muito. Sinto muita falta de ver vídeos, de ver a presença dele constante produzindo conteúdo, vídeos, entrevistas, né, livros, ler sobre o que ele escreve. Mas as chamas são curtas, né, a vida não dura tanto. Eu acho muito legal quando ele faz essas metáforas de comparar o psicanalista ou o terapeuta que estuda a mente e expurga os demônios, que aqui ele não coloca como algo com conotação religiosa, que é uma entidade, uma pessoa, que também é uma pessoa, mas de uma maneira filosófica, que ele traz como um lado de que é tudo aquilo bom ou ruim, que a gente pode identificar na nossa mente ou no que a gente enxerga da nossa visão do mundo também, né? E acho muito interessante quando ele faz essa comparação aqui e termina com essa frase: é evidente que o psicoterapeuta constitui o verdadeiro sucessor do exorcista. Sua missão não é perdoar os pecados e sim desalojar os demônios. Às vezes tem umas frases assim prontas, né, que falam assim: o inferno já existe, né? Você já vive o inferno aqui. Tem muitas pessoas que usam isso como meio que um ditado popular, né? Você não vai morrer e vai para um lugar pior. O lugar pior já pode ser aqui. Ou o lugar bom já pode ser aqui. Eu acho que é uma visão muito interessante. Mas ainda mais interessante quando a gente começa a dialogar com as vozes da construção da nossa mente, que é uma construção múltipla.
Ou seja, a gente vive papéis, né? Como o texto aqui traz pra gente. A gente é o filho, a gente é o pai às vezes, a gente pode ser uma mãe, a gente é o irmão, o amigo, o vizinho, o professor, o advogado, o médico, enfim. O profissional, a gente é o cidadão que está andando na rua e precisa ajudar alguém. A gente é o educador quando a gente diz para alguém uma coisa que a pessoa precisa aprender e a gente tem a vontade ou o desejo de ensinar, compartilhar. Então é muito bonito isso e eu acho muito legal quando ele tira do contexto religioso, né? Porque a gente sempre teve essa ideia muito, por ser uma sociedade principalmente dominantemente cristã, a gente associa sempre o demônio a coisa ruim e a uma entidade personificada e não necessariamente a essa ideia de que poderia ser a incorporação de algo que talvez não nos identificamos ou que seja algo que também exista em nós, né? Interessante ponto de vista desse escritor, nem mesmo nós sabemos das nossas expressões reais. É verdade, é por isso que a psicanálise e a terapia são para isso, para o diálogo, para a gente conhecer o que está rolando dentro. Porque a nossa abordagem direta, ou seja, o pensamento, ele é muito limitado. Então é como se a gente enxergasse uma sala que não tivesse totalmente iluminada. Então a gente não vê direito. E quando a gente vai fazendo terapia, é como se a gente fosse trazendo a luz para os lugares e vendo as coisas que não estavam muito claras. E isso é possível muito na psicanálise pela fala, pela comunicação, é a gente falar, é a gente... Nossa, é verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. Você pensou agora. E você pensou no momento em que você foi no terapeuta e conseguiu gastar esse tempo lá para falar, né? Laís, oi, tudo bem? Você trabalha com o que eu posso fazer uma pergunta vivo? Pode, Laís. Você quer falar aqui? É isso? Desculpa desabafar. Pode desabafar ali. A gente está aqui meio que com um desabafo coletivo mesmo hoje. Laís, eu vou te mandar um convite. Você pode me mandar, porque não aparece aqui para eu te mandar. Ó, só lembrando que eu não tenho uma formação como terapeuta, eu não posso dar nenhuma orientação terapêutica como um terapeuta, tá bom? Porque eu não tenho formação, não me formei em psicologia, eu tenho conhecimento em neurociência, estou estudando medicina, também não posso diagnosticar ninguém de nada, gente, longe de mim querer isso. É só uma discussão muito saudável sobre ciência e, no caso, sobre esse texto maravilhoso que o Rubem Alves nos presenteou. Adonis, uma boa tarde. Estamos aqui discutindo um pouco sobre persona, que do latim quer dizer máscaras. Um texto aqui do mineiro Rubem Alves, que ele descreve um pouco das múltiplas possibilidades que nós somos, que nós temos. Ô, Laís, não aparece. Ah, agora acho que apareceu. Pronto, vamos conversar com a Laís. Conversar. Boa tarde, o meu nome é Laís, eu moro em Tangará, Santa Catarina, e eu não consigo conviver com as pessoas. Você não consegue conviver com as pessoas, Laís? Vamos falar um pouco sobre o que a Laís trouxe pra gente. Ela diz que não consegue conviver com as pessoas. Bom, como eu disse, eu vou falar novamente. Eu não sou terapeuta, não tenho formação como terapeuta, apenas sou um estudioso das neurociências. Não posso realizar nenhum processo terapêutico, terapia, porque eu não tenho formação para isso, tá bom? Tem excelentes psicólogos que podem ajudar, que podem trabalhar com vocês, com quem precisar aqui, se sentir com vontade de passar por esses processos, tá bom?
É só tô trazendo um texto aqui para discussão mesmo, que não tem uma função terapêutica, tem uma função mais de discutir mesmo, tá bom? Eu te escutei, Laís. Depois eu coloco de novo para você falar, tá bom? E acredito que para Laís, né, e para quem tem dificuldade de conviver com pessoas, existem questões aí que podem ser questões de origem genética, que normalmente é a base de todas as questões que estão na nossa mente. Eu acredito que a genética tem um papel muito importante nessa consolidação de quem a gente é. Se a gente pegar os estudos neurocientíficos, a gente vai ver que 50% dos nossos genes e das nossas características são herdadas, então, mesmo características emocionais, a gente herda da família, dos pais. Então, boa parte de como a gente reage ao mundo, a gente, a gente tem essa herança. E 50% é um trabalho que a gente faz no dia a dia com as pessoas, do nosso cotidiano, que a gente vai aprendendo, vai descobrindo, vai sendo, né? Boa tarde, professor de natação, seja bem-vindo. E aí, nesse sentido, essa é uma das primeiras características. E aí a gente tem que buscar, né, questões como questões mais ligadas ao espectro autista, que é uma dificuldade intersocial, uma dificuldade de se relacionar, de conversar, de identificar símbolos nas pessoas, de tudo isso. Isso pode criar um bloqueio, então é muito importante buscar auxílio médico, né, para ter uma orientação nesse sentido. Não só médico, né, porque uma equipe gigantesca que faz os diagnósticos de autismo, né, que é muita gente. Vou colocar você de novo para falar, tá bom, Laís? Laís vai falar mais um pouco. Oi, Oi, Laís, pode falar. Tudo tudo bem? bem? Eu tenho fobia social, não consigo conviver com as pessoas. E quando eu estou com pessoa, eu não me sinto bem. E também eu não gosto de barulho muito alto. O que que pode ser? Tá. Eu vou te responder, tá? Desculpa por perguntar. Não? Tudo bem. É... Então, a fobia social pode estar ligada a algum tipo de espectro autista que tem essas duas características. São um dos sintomas que estão muito ligados aos espectros autistas, que é fobia social, intolerância a barulho. Então, talvez tenha muito essa relação com algum tipo de espectro autista, Laís. É muito importante fazer acompanhamento, porque esses acompanhamentos, entendi. Você já procurou um médico, já procurou um especialista para tentar chegar a algum tipo de diagnóstico, alguma coisa assim? Então tá bom. Então, se não é nenhum espectro autista, é uma questão, talvez, da sua personalidade, né? Talvez seja uma questão, uma questão de personalidade. Tem um negócio que chama misofonia, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Misofonia é o sofrimento por exposições a sons, que é uma reação negativa a sons, chama misofonia. É isso mesmo. E aí as pessoas que têm não têm muita tolerância a sons, então preferem lugares mais silenciosos, com menos barulho. E isso é uma não tolerância, né, ao barulho. Eu acho que isso, por exemplo, já pode estar muito conectado ao fato de ter dificuldade de lidar com pessoas, porque a gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? As pessoas fazem muito barulho, principalmente quando a gente é de origem latina. Nós latinos gostamos muito de fazer barulho. Eu me lembro quando eu morava fora, no exterior, lá na Europa, e aí eu morava num país
que era a Áustria, e lá era um país que os austríacos reclamavam do barulho dos italianos quando viajavam para outros lugares e eles reconheciam os italianos pelo barulho. E eles são extremamente mais silenciosos, então as cidades são bem silenciosas. Então talvez seja uma questão de que você não se adapta muito a essa cultura nossa do barulho, que o latino, né, que o brasileiro. Oi, Sol, boa tarde, tudo bem? Quem puder me seguir, gente, da Tap Tap. Então talvez seja uma questão assim, talvez o barulho seja a chave, talvez, da sua questão. E aí você pode encontrar formas de tentar ajudar um pouco nisso do barulho. Mas também pode ser uma dificuldade mesmo de se relacionar, de ter uma comunicação com as pessoas. Talvez você não consiga. Aí tem uma pergunta para você. Você tem vontade de conversar com as pessoas? Ou você tem vontade de conversar com as pessoas e não consegue? Ou você não tem vontade de conversar e por isso você não conversa? São duas coisas diferentes. Tudo jóia, Sol. Obrigado, viu? Fê, Alan, vou começar a estudar medicina, mas tem pavor de estudante de medicina. Entendi. Aí é um pouco complicado, porque o pessoal de medicina parece que foram produzidos em série. Dificilmente você vai encontrar gente diferente. Pessoal bem difícil de lidar às vezes mesmo, viu, Fê? Dependendo de onde você vai estudar, se você for para uma pública, você vai encontrar um perfil. Se você for para uma particular, você vai encontrar outro perfil. E eu também não acho que sejam fáceis de lidar. Eu te entendo. Saúde mental em frangalhos de muitos estudantes, porque tem que estudar muito, muita pressão, muita cobrança social, familiar, então a pessoa já chega acabada. Muita matéria, muita coisa de pendência para fazer, para cumprir, e é difícil conciliar com as outras coisas. Saúde mental é super importante, então muitos estudantes têm a saúde mental meio que estraçalhada. E outra coisa é vaidade, o aspecto que lida com a supervalorização de uma profissão frente a outras, que todas deveriam ser supervalorizadas e não só uma. Então, você vai pegar um ambiente, às vezes, meio tóxico, meio difícil. Não é fácil. Aliás, só piora. Na residência piora, pós-graduação piora. Então, recomendo... faz doutorado e vê muitos. Eles andam entre eles e não há na cara de ninguém. Muitas vezes é uma questão social mesmo, assim, de não temos tempo. Não temos tempo para olhar, não temos tempo para conversar. Porque passa-se muito tempo naquele meio, as pessoas ficam muito bitoladas, muito centradas naquilo, muito autocentradas, né? Centradas no grupo, centradas no processo, então não tem muito tempo. E aí, para algumas pessoas que não estão nessa rotina e nesse signo social, enxergam como algo negativo. Porque, na verdade, não é que eles não olham na cara de ninguém, é que eles realmente estão no mundo deles. É igual uma pessoa introspectiva. Estou só fazendo uma comparação, sabe? Pode ser ego, mas tem outras questões, não é tão simples assim. O ser humano não é simples. O texto que a gente acabou de discutir traz exatamente isso. Não existe coisa simples em ser humano, em pessoas, porque existem várias pessoas na mesma pessoa. O texto que a gente estava discutindo. Pode ser ego, mas tem outras questões que são questões sociais. As pessoas começam a viver muito em grupo, gastar muito tempo juntas. Então elas não têm muita abertura para ver o outro, para ver os outros grupos. Não tem muito tempo, energia e acabam se fechando ali naquele grupo por uma questão prática de segurança e às vezes de ego. Mas eu acho que ego talvez seja uma parte ali no meio ali das outras questões. Não é exatamente uma questão, a questão, sabe? Se você pensar em dois grupos, por exemplo,
O grupo dos que dedicam muito a uma atividade, passam muito tempo dedicando a isso, não tem tempo para fazer outra coisa, e um grupo mais solto, mais livre, com mais tempo. Quando esses grupos se encontram, vai haver ali um desbalanceamento, eles não vão conseguir comunicar direito, porque o grupo que tem muito tempo para poder fazer algumas coisas não vai entender o grupo que só tem tempo para fazer uma coisa. E nem esse grupo que tem só para fazer uma coisa vai entender o grupo que tem tempo para fazer várias coisas. E nesse sentido, os grupos não se entendem e às vezes as pessoas não entendem esse grupo. Então é mais complexo. Bom? Pessoal, acho que eu vou mandar um convite para alguém sem querer. Obrigado, Thiago. Me segue. Tap, tap. Com isso terminamos a discussão do nosso texto. Não sei quem mais estava aqui no início quando eu comecei a ler. Comecei a puxar outros assuntos, outras perguntas, outras questões. Perguntei uma coisa que conversa não rendeu, da menina que estava falando sobre ela. Depois começamos a falar sobre um assunto chato, que eu acho particularmente chato, que é falar sobre carreira médica, sobre médicos. Povo chato. E agora estamos aqui. Puder seguir, tap tap, fico feliz. Vamos de batalha? Para descontrair? Que eu fiquei falando um monte de coisa aqui séria. Oi, Marli, do Mato Grosso do Sul, já fui na sua terra. Não uso o Twitter.